Bom, bem-vindos ao Festival Sorria. A gente está oficialmente começando a nossa programação e eu já estou vendo que o Vicente e a Verônica estão na tela. Então, antes de tudo, sejam muito bem-vindos, Vicente e Verônica. Vocês me ouvem bem? Sim. E não, vocês estão me ouvindo, né? Tá rolando. Vocês estão conseguindo prestar atenção em tudo? Então, maravilha. Muito obrigada por cortarem a fita do nosso festival para a gente começar a ter as nossas conversas que importam com gente que inspira. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou diretora de comunicação da MOL e a gente está muito feliz de começar os papos de hoje. Vai ser um longo dia de muitas conversas inspiradoras e eu estou trazendo hoje a Verônica Oliveira, que eu faço questão de dar uma biografia dela. Ela é fundadora do Faxina Boa, que é um projeto que busca alcançar mais visibilidade e mais voz para profissionais de limpeza, como faxineiras, diaristas, empregadas domésticas. E hoje ela é palestrante, produz conteúdo extremamente bem-humorado. Todo mundo tem que seguir a Faxina Boa no Instagram, assim, hoje e agora. E ela está fazendo companhia para o Vicente Carvalho. Eu descobri quando a gente uniu eles dois nessa live que eles são amigos. Então eu acho que dispensa apresentações um para o outro. Mas o Vicente nasceu no Maranhão, foi criado em Rondônia, mora em São Paulo e ele é sócio fundador do site queridinho da internet, o Razões para Acreditar, e também da Boa, que é a vaquinha do Razões. Sejam muito bem-vindos. Verônica, seja muito bem-vinda. Obrigada. E Vicente, seja muito bem-vindo também. Obrigado. Bom, o nosso papo de hoje é... Eu estou com um breve delay, mas a gente vai se ajeitando e entrando no mesmo compasso. Só para vocês saberem, as conversas de hoje vão sempre inspirar algum assunto que a gente possa dizer que possa ajudar as pessoas nesse momento. Então, a nossa primeira conversa vai ser sobre como ser mais gentil consigo. O Vicente e a Verônica são duas pessoas que podem falar disso com alguma autoridade, porque eles são pessoas extremamente positivas e que conseguem praticar autocompaixão. E eu queria começar fazendo uma pergunta, primeiro para você, Verônica, e aí eu sigo para o Vicente. A sua história começa em um lugar de inconformismo muito grande, né? De você viver uma situação difícil, de trabalhar em uma empresa que não te ajudava a pagar as suas contas, você viveu uma situação financeiramente complicada, precisou ficar internada por um tempo, porque você teve dificuldade de lidar com isso, mas depois você deu uma volta por cima. E o Vicente é uma pessoa que também parte de um lugar de inconformismo, que é de ver o mundo não mostrando suas belezas, e por isso ele criou Razões para Acreditar. Verônica, começando com você, queria que você me contasse um pouco mais da sua história e como é que foi a sua trajetória até aqui. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu nem sabia, na real, o que era fazer produção de conteúdo, e eu acho que boa parte da coisa dar certo vem justamente do fato de não saber muito o que está fazendo. E quando eu comecei, foi justamente nesse local, de estar numa situação muito vulnerável, de estar passando por um problema que muitas outras pessoas também estão passando, mas não usar isso como uma forma de me colocar para baixo. Então, quando eu resolvi divulgar que eu fazia faxinas, a primeira coisa que eu decidi fazer para essa divulgação foi, primeiro, dizer que era um trabalho que eu executava muito bem, e, em segundo, me abrir para as pessoas. Então, primeiro eu usei uma referência de coisas que eu gosto, que é a cultura pop. Teve um texto que mostrou ali que, por mais que a situação estivesse difícil, eu estava fazendo uma coisa por mim e pela minha família que era agradável para mim e que as pessoas podiam confiar em mim, porque é difícil, né, entrar na casa dos outros. E foi tudo juntou numa coisa que acabou dando muito certo, porque as pessoas se identificaram com a história, com o texto, com a forma que eu usei ali para me expressar, e de lá em diante eu resolvi fazer outros conteúdos falando sobre o dia a dia de quem presta serviço. Mas foi tudo muito no feeling, foi tudo muito tropeçando, sem saber o que estava fazendo, e eu fico muito feliz de que tenha dado certo. Ai, que maravilha. E todos nós, acho que partimos desse lugar, né? De não saber muito bem o que a gente está fazendo e criar algo novo a partir daí. Foi assim com você também, Vicente? Conta pra gente um pouco a história do Razões. Pois é, exatamente isso. Eu até queria falar que uma coisa que a Verônica fez, que eu acho que é muito legal, que é não se preocupar tanto com
regras, né, do que fazer nas redes sociais. Hoje em dia a gente vê tanta live, tanta coisa de tutoriais, de como fazer, qual horário, a imagem, e aí de repente ela pega tudo isso e manda todo mundo para aquele lugar, que eu estou na live, não vou falar palavrão, e faz uma coisa incrível. Então eu acho que é muito, muito legal. E o Razões surgiu também desse jeito, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era as redes sociais, ok, tá, em 2012, né, só tinha mais Facebook também, era outra dinâmica, e aí surgiu com essa mesma indignação, né, do que fazer para, no meu caso, para falar das coisas legais que aconteceu por aí, que ninguém ficava sabendo, ninguém entendia. E aí fiz um comentário numa matéria que uma amiga publicou. Peraí que eu vou tirar aqui do WhatsApp, senão eu estou buzinando, tudo me falando e eu não presto atenção. Não tem problema. Tecnologia, né, gente? E aí eu comentei assim, existem razões para acreditar. E aí o mais legal foi que aí surgiu a ideia, né, o nome surgiu daí, simples assim. E aí criei lá o domínio, do jeito que dava, não tinha ideia de como mexer em WordPress, em Facebook, nem sabia que tinha para fazer fanpage, enfim, fui mudando tudo com uma marca que eu fiz também do jeito que dava. E aí comecei a publicar histórias, assim, que é o que a gente mantém até hoje. Eu sempre prezo por histórias que eu gostaria de ler. Para mim, isso é um princípio muito, muito simples, mas eu acho que faz todo sentido. E quando eu escrevo, hoje em dia eu escrevo bem menos, obviamente, mas quando eu escrevo, eu sempre penso que eu estou escrevendo um texto para mim. Se eu gostar desse texto, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E aí é o que a gente faz até hoje. Resumidamente, Ai, que maravilha. E é muito, a gente tem visto agora, por causa da pandemia também, né, muitas pessoas estão buscando notícias positivas, né, mais do que nunca. Então, elas estão buscando formas de se inspirar, ou formas de encontrar alguma tranquilidade no meio do caos. E o que eu percebo, inclusive, dos perfis de vocês é que vocês falam sobre essa positividade de uma forma que não é necessariamente, não é alienada, né? A gente sabe que o mundo tem as dificuldades dele, ele tem as coisas, as dores dele, mas a gente precisa também buscar coisas que nos façam bem, né? Então, da parte de vocês, nessa tentativa, nessa prática de ser gentil consigo, como que vocês fazem para buscar coisas positivas, não necessariamente notícias, mas como que vocês procuram não cair no meio desse espiral de notícias ruins que estão acontecendo hoje em dia e tentam manter um mínimo de positividade? Verônica, queria começar com você. Eu já tenho um dom natural de procurar coisas, de transformar coisas muito ruins em coisas um pouco mais leves. Então, eu que já parti de uma realidade que era muito difícil, eu sempre usei alguns artifícios próximos ali de mim para mudar um pouco a minha forma de ver aquela realidade que era muito cruel. Então, uma história que eu sempre conto quando eu morava num lugar muito ruim com os meus filhos e nós passávamos muita necessidade, teve uma vez em que toda a grana que eu consegui, a gente só teve dinheiro para eu conseguir comprar 1 litro de leite e 3 pães. E nós somos em 3. E aí eu cheguei em casa muito tarde e eu falei, olha, nós vamos brincar de tomar café da manhã. A minha filha já é grande, ela não era pequena para cair nesse tipo de truque. E aí ela falou, pô, não tem comida, né? Aí eu olhei brava, assim, olhei séria, eu falei, então, tipo, olhei pro pequeno e falei, é para brincar de tomar café. E aí nós fizemos uma mesa de café da manhã e comemos aquilo e depois fomos dormir. Então eu sempre busquei transformar as coisas numa coisa mais leve. Recentemente aqui em casa, nós já estamos há 70 e tantos dias dentro de casa, a gente já acampou na sala, a gente já fez... Meu filho tem 11 anos e ele está no espectro autista e ele é bem tranquilo, ele está adorando, ele não está nem aí. Eu acho que eu estou muito mais surtada do que ele, mas ele, para dar também um jeitinho para ele não ficar chateado, a gente faz piquenique na sacada, quando estava mais sol, brincava do dia de praia, faz o dia do hot dog,
o dia do lanchinho, a gente já encomendou os docinhos de festa, e aí fez aqui, cortou um bolo, comeu um brigadeiro, como se fosse uma festa de aniversário, não era aniversário de ninguém, a gente comeu aqui os dois. Então a gente está tentando tornar os dias mais leves, porque a gente sabe que tá super bonito, a gente no dia para mim terça, e pro meu filho todo dia é sexta. Entendi. Então a gente para você também acha assim de... Ai, desculpa te interromper, Verônica. Desculpa te interromper. Só achei muito bonito esse gancho. Eu pensei, a pergunta que eu tenho até para o Vicente é se, no caso dele, também parte de um lugar de leveza. Assim, também você procura estratégias no seu dia para encontrar leveza mesmo em meio ao caos. Como que é para você? É muito... Bom, o que a Verônica falou foi muito legal, porque isso que ela faz com os filhos, minha mãe fazia exatamente isso. Assim, a gente fez uma situação que não era de efetivamente passar fome, mas era no limite ali, e eu tenho certeza que eu só não sei mais coisas sobre isso, porque minha mãe fazia isso, ela inventava umas coisas lá para a gente não perceber o que estava acontecendo. Então eu lembro da minha memória, né, de criança, que às vezes minha mãe cortando o bife lá para dar para todo mundo e tal, mas ela não deixava isso ninguém perceber e tal. Isso é muito, muito, muito incrível. E aí eu acho que isso são seus pais dando o maior exemplo possível sobre leveza, sobre levar a vida de uma forma bacana, né? Tentar transmitir isso para os filhos. Então, naturalmente, eu cresci isso vendo muito deles, eu sempre falo isso. E o Razões surgiu, né, em 2012, mas ele é o resultado de tudo isso que eu vivi, né? Dessa postura que eu aprendi meus pais a ter, quando eu ia para a faculdade, que eu pagava vendendo caixinha de presente, eu fazia umas caixinhas de presente lindas para vender, para pagar a mensalidade e tal. Aí eu pegava carona, não sei quem, porque eu não tinha grana e tal. Mas eu sempre imaginava que aquilo... E não estou falando de o pomo, sei lá, que diabo é essas coisas aí que o povo faz. Eu estou falando de achar mesmo que aquilo ali era temporário, e que algo melhor ia surgir, ia acontecer. E que eu estar passando por aquilo não significava que aquilo era permanente. Então eu sempre tive essa consciência, não sei como, mas de que as coisas iam melhorar. E aí o Razões, obviamente, é a catarse disso tudo. Surgiu com essa ideia exatamente, e não começou como um negócio, né? Ele começou com uma ideia muito, muito simples, né? Que era de contar histórias do dia a dia que ninguém acha que seria notícia, né? Então, alguém ajudar alguém com uma cesta básica. Inclusive, que Verônica fez um monte de coisa aí que eu não sei como é que tá, eu não sei como é que tá a Jéssica, eu passei a história para a Jéssica, eu não sei como é que tá a história que você me passou. Mas essas histórias muito simples são a nossa força, sempre foi. E elas que nos dão leveza, né? Eu não tô, a partir do momento que eu vejo alguém levando uma cesta básica ou levando um lanche, qualquer coisa para alguém, eu me identifico, né? Falo, poxa, eu podia fazer o mesmo. Então, inclusive, é uma das nossas grandes brigas, né? Briga no sentido de defesa, do tipo, gente, mostre o que você está fazendo de bom. As pessoas precisam saber. Porque se elas não sabem, a gente fica naquela eterna impressão de que o mundo está se acabando. E não está. Vem pandemia, vai ser o que for, não está acabando. Dias melhores vão conseguir surgir. Então, só que se ninguém sabe, como faz? Né? Se você liga a TV, você praticamente é alvejado com sangue. Né? Então, nossa missão é justamente de dar essa leveza, mas de mostrar que efetivamente existem coisas muito boas. Muito mais do que as ruins. Porque nos dá a impressão, a TV nos dá a impressão de que está tudo muito péssimo. Mas se a gente olhar por um monte de outros focos de análise, a gente vê, e eu não estou falando nem de ser poliana, de ser utópico, mas de com números, com dados, provar que a gente está melhor do que já esteve nos últimos 50 anos, 60 anos. Né? Se a gente pensar em taxa de
pobreza, por exemplo, a gente tinha, posso estar falando um monte de bobagem, mas sei lá, se era 30 e tantos por cento dos anos 50, hoje em dia a gente está em 8% mundialmente, com a população mais do que quadruplicando. Isso é maravilhoso. Né? Então, e aqui na MOL a gente costuma até aqui na MOL a gente costuma até falar que a boa história é sempre aquela que faz alguém dizer eu também, né? Quando você se relaciona e se identifica de alguma maneira com ou a dor do outro, ou a necessidade do outro, e a partir do momento que vocês, acho que a Verônica fez isso, assim, ela ficou famosa com aqueles anúncios de faxina, em que ela era muito específica e fazia uma série, uma paródia de alguma série, fazia com que as pessoas se identificassem. O Vicente ressalta muito o poder da história única de cada um, né? Acho que a Vaquinha do Razões para Acreditar é um grande sucesso justamente porque ela conta as histórias específicas do ser humano. Ela não fala da necessidade generalizada, né? Ela fala da necessidade de cada pessoa. E acho que até para a gente já ir caminhando para perto de um encerramento, eu queria a ajuda de vocês para entender também como que a gente encontra na nossa história o nosso próprio poder, né? Acho que o Razões faz isso muito bem com as pessoas, e a Verônica faz isso muito bem também com a própria história. Então, eu queria que vocês falassem como que vocês encontraram o poder da história de vida de vocês, ou das pessoas à volta de vocês, e como mais pessoas podem fazer isso também. Verônica. Oi? Ih, a Verônica congelou, acho que ela não está ouvindo. Vicente, então eu vou para você. Tadinha, eu tô vendo ela travada aqui, eu não sei se ela tava achando chato. Ela tá até com uma carinha triste, um pouco congelada. Daqui a pouco ela volta, então, com a gente. Pode falar com a gente, então, Vicente, enquanto isso. Eu acho que a gente pode falar até do poder da história única das vaquinhas, porque isso impressiona muito, né? Os projetos são financiados muito rapidamente, porque as pessoas se mobilizam. Me conta um pouco mais disso e que lição a gente pode tirar daí. Essa é a questão da vaquinha, da voa. A gente começou no passado, né, com uma ideia muito louca de sair do que a gente fazia apenas contando histórias e entrar para um universo completamente novo, né, que é incentivar as pessoas a ajudarem, a doarem, a se mobilizarem. E foi um grande desafio. Ó, a Verônica voltou. E foi um grande desafio. Travada. E a gente começou a perceber que as histórias individuais movimentam muito mais as pessoas, né? Pelo menos no nosso caso, razões, né? Porque eu acho que pela lógica, a gente sempre contou histórias individuais, né? Então, o bacana é que a gente consegue trazer com esse olhar da história da pessoa, falar sobre coisas coletivas muito relevantes. Então, toda história tem um fundo de uma causa, de um propósito, de algo maior. Então, a história, ela catalisa, ela personifica a campanha, porque isso realmente é algo muito, muito, muito forte. As pessoas percebem, então, em vez de você doar para um projeto que é um nome, que é um prédio, você está doando para uma senhorinha, que você sabe a cara dela, você sabe o nome dela, isso muda completamente. E aí a gente, inclusive, parou de tentar ser o que a gente não é. Então, a gente parou, a gente tem feito quase nada de campanhas de projetos e focado no que a gente sabe fazer, que são as campanhas individuais, que é o nosso grande forte. Então, a gente percebeu que isso tem uma força muito grande, as pessoas se identificam, as pessoas querem ver depois o desenrolar, o desfecho, que é muito legal. Então, se é para reformar a casa, a gente vai mostrando dia a dia, isso é maravilhoso. Então, a gente acabou aprendendo que a partir do a vaquinha do Razões. Eu vejo, quando a gente fez essa ligação com você para marcar, né, esse papo, você falou, não, a gente tem uma vaquinha do Razões. Eu falei, você acha que eu não já doei para a vaquinha do Razões? O que você está falando? Gente, isso é muito legal. A Verônica voltou novamente. Você ouve a gente, Verônica? Sim, estou ouvindo.
Beleza, então eu vou passar a palavra para você, porque eu estava falando com o Vicente sobre como a gente transforma essas histórias únicas no nosso maior poder. Me conta um pouco de como foi para você e como é que você pegou a sua história de vida e falou, meu, a minha história tem poder e eu vou levar ela para o mundo. Como que foi isso para você? Eu demorei um tempo para perceber o potencial que tinha de fazer essa transformação. Eu no começo não entendia isso, e quando as pessoas começaram a me dizer que acompanhar a minha história fazia com que elas passassem a ter orgulho da trajetória delas, é que eu comecei a pensar, uau, pera, tem uma importância real no que eu estou falando aqui. Então, e eu falo muito da minha perspectiva de alguém que estava trabalhando, limpando a casa dos outros. Mas eu falo basicamente de todo mundo que está prestando serviço. Porque eu acho que todo mundo que presta algum serviço já ouviu o que eu ouvi das pessoas. Então, pode ser um fotógrafo, pode ser manicure, pode ser motorista de aplicativo, pode ser um entregador. Essa pessoa já ouviu alguma coisa que fez com que ela pensasse que o que ela faz não é importante. Então, isso dói, isso magoa, porque as pessoas elas precisam do nosso trabalho. E o fato da gente não ter ali um diploma, ou porque às vezes não é nem a questão da grana, porque às vezes a gente ganha até muito bem, mas a pessoa nem faz ideia disso, mas ela fala assim, mas é um trabalho, e isso também é horrível de ouvir. Falar, isso aí qualquer um faz. E não faz, a gente sabe que não faz. Então é bem difícil, e aí quando as pessoas começam a ouvir alguém falar com orgulho daquilo que ela faz, e também tem essa coisa de acompanhar a trajetória. Então, as pessoas que me acompanharam viram que eu comecei vindo de um processo, de um problema psicológico, que o trabalho fez com que eu melhorasse, com que a minha vida financeira melhorasse. E as pessoas acompanharam isso, elas viram a mudança da minha casa, elas viram a minha mudança física, porque eu mudei pra caramba de lá para cá. E aí foi acompanhando, meu filho está crescendo e as pessoas viram isso, e eu até brinco que virou um reality. E virou um reality mesmo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo comigo. E isso encoraja outras pessoas. E quando eu começo a fazer com que isso rode também, porque quando eu criei ali uma rede com outras meninas trabalhando, isso também gerou uma transformação econômica, porque todo mundo começa a ganhar grana, todo mundo começa a consumir de outras pessoas que são pequenas produtoras. Então, eu vou também incentivando muito isso. E quando eu falo sobre isso, falo, gente, compra da fulana que faz ali cosméticos naturais, compra da fulana que faz roupas, compra da fulana que faz coisas dentro de casa. E aí isso vai gerando, então, é uma transformação local que acaba mudando o nosso entorno. É muito gostoso saber que isso é possível. A partir da internet, né? E assim, a partir da internet e com a gente tendo coragem para contar a própria história, né? Então, eu até queria saber de vocês agora, então, nessa trajetória de autocompaixão e de ter orgulho da própria história, né? Que é o que faz a gente ser mais gentil consigo também. Queria saber de cada um de vocês, posso começar agora com o Vicente, uma coisa que cada um de vocês está fazendo para praticar a autocompaixão e a gentileza consigo todos os dias. Uma coisa simples, assim, para que mais gente se inspire e possa fazer o mesmo. Vicente. Olha, eu vou falar uma coisa polêmica que você é o João Kleber. Estou curiosa agora, fiquei meio absolutamente. Eu tenho trabalhado absurdamente mais. Eu tenho trabalhado absurdamente mais. Absurdamente mais. O que tem me feito, cara da vergonha. O que tem me feito diminuir o ritmo é o meu marido, o André. Então ele que vem e me dá as broncas do tipo, para, sai do computador. Esse pra mim é o maior incentivo. É verdade, é ótimo. Então ele chegar ao seu marido e falar, ele falar que você tem que fazer uma pausa e aí você fala, bom, ele tem razão, é isso? É isso, ele sabe melhor do que eu.
Então, é verdade, gente, porque assim, eu também, porque eu tô brincando, mas a questão às vezes a gente trata de um tema de uma forma muito floreada, e eu tenho muito cuidado em tratar sobre leveza, sobre autocuidado, de uma forma que seja prático e acessível, né? Porque se eu começar a falar aqui sobre minhas técnicas de meditação, não sei o que, não vai ser eu, porque eu não faço isso. Então, é importante aproximar e falar do que acontece mesmo, né? Eu acho que cada um tem a sua dinâmica, né? Os pais lá estão com os filhos tudo na casa, enlouquecido. No caso da Verônica, ainda bem que quem está enlouquecido é ela. Mas cada um vai lidando de um jeito, né? Lidando com as suas necessidades. Então, para mim, quando eu falo da minha dica, é muito mais sobre, obviamente, olhar para a sua família e lembrar que você tem um tempo com ela e tem que ter um tempo saudável. Então, a minha dica seria essa. Aproveite também os momentos durante o dia para estar com a família, que isso é importante. Maravilhoso. E, Verônica, e você? Uma coisa que você... Assim, eu sei que você já falou que já cantou na sala, que já brincou de um monte de coisa com seus filhos. Agora eu quero que você fale uma coisa nova. Olha, eu medito. Maravilhosa. Eu faço mindfulness, já vai fazer 2 anos. Então, eu vou aprimorando as técnicas, eu faço realmente já uma meditação há um tempo maior. Então, agora eu percebo o quanto isso está sendo benéfico para mim, porque é um processo que eu já tinha começado antes. Agora, uma coisa que é interessante, eu estou aprendendo a aceitar as coisas boas que me acontecem. Então, e isso é muito importante, porque esse é um momento muito difícil para todo mundo. Só que eu estou aprendendo a aceitar que eu podia estar agora morando num cômodo de 3 metros quadrados. E não, sabe, eu estou quarentenada. Primeiro, eu estou quarentenada. É um baita do privilégio. Eu estou quarentenada num apartamento e que, se eu quiser, um pode ficar na sala, um pode ficar num quarto, o outro pode ficar no outro quarto. E eu tenho comida pra caramba. Dá para eu comer todos os dias. E isso não era a minha realidade. Então, ao mesmo tempo, e teve uma hora em que eu pensei, será que se eu falar isso, eu me culpei, eu falei, será que se eu falar isso vai parecer que eu tô, sabe, ou me achando, ou pisando naqueles que agora não tem. E aí eu pensei, putz, mas foi tão difícil chegar aqui, eu não vou me sentir culpada. Então, foi um processo super doloroso de perdoar o fato de eu ter chegado onde eu queria. Porque eu não queria ser rica, maravilhosa e fina e estar agora quarentenada lá sozinha no Copacabana Palace. Eu só queria ter um teto e estar alimentada. E eu consegui. Então, tá tudo certo. E foi bem difícil. E é estranho achar difícil isso. Mas eu tô bem feliz. A gente achar, assim, criar as nossas definições do que é uma vida feliz e bem-sucedida, né? Não é o Copacabana Palace, é uma vida em que você tenha saúde, em que você tenha acesso às coisas que talvez você nem sempre teve, que são necessidades básicas, e celebrar isso, né? Sim, e eu tô... é muito legal você falar, eu tô tão feliz. Ai, que maravilha! Nossa, muito bom. Pode falar, Vicente. Rapidinho, desculpa. A Verônica é maravilhosa, gente. Ela tinha que ficar às 12 horas falando. É muito legal isso que ela falou sobre a gente aceitar as coisas boas, né, que estão acontecendo, porque às vezes a gente fica com exatamente isso, culpado por ter conseguido algumas coisas. Só que a gente tem que lembrar que essas coisas aconteceram por causa da gente, né? Do nosso trabalho honesto, do nosso trabalho correto. Então a gente merece, né? E vamos ficar felizes com isso. Isso é muito legal e, infelizmente, isso é muito comum, uma culpa sobre estar bem. Isso é bem doido. Daria umas horas, a gente conversa. Sim. Daria umas horas de conversa, umas horas de terapia, em todos nós. Haja terapia.
É verdade. Para a gente ir encerrando, então, eu tenho uma última pergunta para vocês dois. Por que que vocês acham que é importante a gente se doar nesse momento? Ou seja, doar para a minha vaquinha de razões, seja você doar o seu tempo com mais compaixão para os filhos. Para vocês, queria começar com a Verônica e encerrar com o Vicente. Qual que é a importância de fazer uma doação da maneira que você pode nesse momento? Eu acredito muito que quando a gente faz qualquer movimento nesse sentido, essas coisas, sei lá, elas giram assim de um jeito muito absurdo. Porque o que adianta você ter para você e ficar mantendo aquilo e guardando aquilo? Quanto mais você compartilha com os outros, e ainda que não seja muito, sabe? Você não precisa ter horrores para poder começar a fazer algo. Então, inclusive, eu, quando passava muita necessidade, eu me lembro de dividir com a senhora que morava no barraco do lado, a gente dividia a feira. Então, eu comprei alface, eu vou te dar metade e você me dá alguma coisa que você trouxe. Então, é muito fácil fazer isso. E a partir do momento que você faz, um fazendo um pouquinho, o outro fazendo um pouquinho, a gente muda as coisas e todo mundo é beneficiado com isso. Quando a gente ajuda, não só aquela pessoa que recebeu é beneficiada, a gente também é. Isso é muito importante para todo mundo nesse ciclo. É verdade. Vicente, e você? Qual que é a importância de fazer uma doação nesse momento? Poxa, isso é muito, novamente, Verônica falando muito corretamente. A gente, você tem ideia, nosso ticket médio de doação na rua é R$ 45 de doação. É um valor baixo, perto do que se pode, mas eu acho que é um valor extremamente adequado para que qualquer um possa fazer, né? As pessoas doam muita gente por R$ 20. E parece não ser tão volume, mas faz uma diferença gigantesca na campanha. Na verdade, são por essas doações pequenas que as campanhas acontecem, né? Que elas ganham visibilidade, que elas ganham força. Então, a gente tem que lembrar que esses pequenos gestos de doação são o que contam, não são o que gira a sociedade, no geral, não são esses grandes doadores que doam 100 milhões. São as milhões de pessoas que doam menos. Não tem dúvida disso. Nossa, Então, totalmente. A própria Sorria, né? Exemplo disso, assim, ela custa R$4,50 e ela já doou 24 milhões de reais. Meu, isso é um trabalho de 12 anos e é um trabalho de formiguinha, é assim que funciona, né? exato, exato, né? E aí a gente, quando mostra a Verônica fazendo o que ela tem feito, depois tem que contar depois, Verônica, as coisas que você tem feito que é muito legal. Quando a gente mostra pessoas comuns se ajudando, alguém doando um alimento para alguém na rua. Se diz uma mulher me perguntou no stories, lá nas caixinhas, falou, eu estou querendo ajudar umas cestas básicas para algumas instituições, não sei por onde começar. Aí eu falei, olha, compra uma cesta básica ou pega as comidas que você tem aí dentro da tua cozinha, os arroz, isso aqui, sai na rua. Você vai encontrar alguém para doar. E aí as pessoas falaram É muito curioso. verdade. Eu falei, gente, eu estou sendo objetivo. Porque às vezes é meio que uma desculpa falar que eu preciso achar uma instituição, que não sei o quê. Gente, sai na rua, tem pelo menos aqui onde eu moro, tanta gente pedindo, precisando. Sai na rua e vai encontrar rapidamente onde Às vezes ajudar. está tão Então, perto não que fiquem. você não tem ideia. É isso Exato, mesmo. exato. Não é isso. Bom, então, antes, para a gente já encerrar o nosso papo, então, primeiro agradeço a presença de vocês, mas antes de vocês saírem, chegou o nosso primeiro grande momento desse festival, que a gente vai anunciar. Eu queria chamar para entrar na vinheta agora a Ana Alice Pereira Granja, que é gerente da loja Piracicaba Gada Droga Raia, que vai anunciar a nossa primeira. Ai, tô até arrepiada. Vai anunciar a nossa primeira ONG vencedora que vai atuar na região. Solta a vinheta.
Olá, queria anunciar uma ONG vencedora que vai ser apoiada pela Sorria. A ONG é Centro de Reabilitação de Piracicaba. Parabéns! Ai, gente, tô toda arrepiada. A gente anunciou a primeira ONG vencedora dessa manhã. Parabéns ao Centro de Reabilitação Piracicaba. Para dar um histórico da nossa primeira ONG vencedora desse edital Cuidar Mais, Revista Sorria, queria dizer que o Centro de Reabilitação de Piracicaba surgiu há 55 anos em razão de uma demanda que existe na cidade. E hoje, atualmente, ele atua em 4 setores. O setor terapêutico, que realiza estimulação e reabilitação do desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes com alguma deficiência física ou intelectual e de bebês prematuros. Ele também tem um setor educacional que desenvolve projetos político-pedagógicos. Ele possui o Centro Dia, que é um espaço de convivência e de construção de vínculos e de promoção de independência da autonomia de adultos com deficiência. E também possui um programa chamado Emprego Apoiado, que visa a inclusão e assessoria a pessoas com deficiência. Hoje, ela atende cerca de 450 pessoas entre 0 e 59 anos. Com essa ajuda da Sorria de R$360 mil, ela vai poder fazer ainda mais. Então, Vicente e Verônica, muito obrigada por acompanharem esse primeiro anúncio dessa ONG vencedora. Obrigada pelas palavras de vocês. E vamos comemorar! Saiu a primeira ONG vencedora. Muito bom! Bom, queria agradecer profundamente a presença de vocês. Foi um jeito incrível de abrir esse festival. E dizer também que vale ressaltar, essa live vai ficar disponível, vocês vão poder ver as palavras inspiradoras da Verônica e do Vicente, e em breve a gente vai legendar, inclusive, os vídeos, porque a gente não pôde, por questão de estrutura e de aglomeração, a gente não pôde ter um intérprete de Libras ao nosso lado. A gente vai legendar esse vídeo aí, todo mundo vai poder ver, vai querer uma palestra da Verônica e outra do Vicente depois. 30 minutos é muito pouco. Estamos aí. Claro. Bom, agradeço muito a presença de vocês dois e eu espero que a gente se veja em breve, mas por hora só mesmo. Valeu por acompanhar esse anúncio com a gente. Estou até emocionada que vou precisar me levantar e tomar uma água. Então a gente se fala em breve. Um beijo para vocês dois. Obrigado. Boa sorte aí nas 12 horas. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom, então a gente continua com a transmissão do Festival Sorria. Vale o lembrete de que essa tarde que você está vendo no nosso vídeo representa uma doação para o GRAAC. Você pode baixar o aplicativo da AME, escanear esse QR Code e fazer uma doação. Durante toda a transmissão, a gente vai fazer doações principalmente para o GRAAC e depois outras 2 ONGs que vão ter convidados especiais. Por hora, queria lembrar vocês que a Sorria também é uma revista que doa para o GRAAC desde a primeira edição. A gente já subiu um hospital para o GRAAC, como o Rodrigo falou no começo da nossa transmissão. E por R$ 4,50 você pode comprá-la tanto na Droga Raia, que está aberta durante essa pandemia, ou na Banca do Bem, que é a loja oficial da MOL. É só entrar em bancadobem.com.br ou ir no segundo link da descrição desse vídeo. Vai ter um link chamado Compre Sorria. Você vai cair direto na Banca do Bem. Então a gente se fala daqui a pouco com a nossa convidada das 11 horas. Quem vai sentar nessa cadeira é o Rodrigo. E a gente se fala daqui a pouquinho. Até mais.